Olá pessoal, professor Marcos Vinícius aqui, e hoje eu irei corrigir a atividade do dia 8/5, certo? Ela é uma atividade que foi feita no Google Forms, certo? Onde você, aluno, teria que responder. Mantenha uma cópia em seu caderno, como todas as vezes eu peço, certo? E você iria preencher e-mail, nome completo, seu ano, né? Seu nono ano A, B e C, colocando a data e o horário previsto. Nessa atividade nós tínhamos dois textos que seriam baseados, seria a base para a gente responder as questões. É uma atividade voltada para mudança de medidas, de variáveis, certo? Onde as principais mudanças é no sentido de distância, medida de comprimento. Note o seguinte, as medidas mais usadas, que nós sempre conhecemos, seria o quilômetro, o metro, o centímetro e muitas das vezes o milímetro. Note que a mudança sempre acontece de 10 em 10. Por que isso? Veja que se a gente pegar por parâmetro o 1 metro nós temos 10 decímetros. Não é tão comum a gente ver isso, mas dentro de 1 metro nós temos 100 centímetros. Note que cada vez que vai mudando de uma medida para outra, a gente acaba agrupando de 10 em 10. Ou seja, em 1 metro a gente tem 10 decímetros. E dentro de cada decímetro nós temos 10 centímetros. Por isso que ao todo a gente tem 100 centímetros em 1 metro. E se a gente continuarmos, nós vamos ter dentro de 1 metro 1000 milímetros. Veja que a multiplicação acontece de 10 em 10 e a gente tem assim o 10 se multiplicando por 3 vezes. Note que se eu quero fazer o inverso, voltar ao contrário, eu vou dividindo. Já que a operação que eu utilizo é a multiplicação, eu uso para voltar a divisão, tá certo? Ou seja, se eu tenho 1 centímetro, eu tenho a centésima parte de 1 metro. Tanto que vai ser uma das questões que a gente vai utilizar esse raciocínio, certo? Então vamos começar a responder a primeira questão, tá certo? A primeira questão diz assim: sabendo que 1 centímetro é a centésima parte de 1 metro, qual o número fracionário que representa a superação do recorde da competição do PAN do Rio em metros? Lembrando que as informações estão contidas no texto, tá certo? Nós vimos que a questão nos fala que 1 centímetro é a centésima parte de 1 metro, certo? Veja que a informação que o texto nos traz diz que a marca foi superada em 20 centímetros. Ou seja, a gente tem 20 sobre 100. Isso fica fácil da gente interpretar porque a gente vai usar essa fração dessa forma, certo? A gente tem 20 centímetros, então a gente tem 20 partes de 100. Então, nota que a gente pode simplificar essa fração. Em cima e embaixo nós temos um divisor comum, que é o próprio 20. Quando eu divido em cima e embaixo, essa notação, pessoal, não vão se atrapalhar. Por conta da formatação, é a melhor maneira que eu encontrei. Então, a melhor forma de a gente deduzir, nota que também essa fração 20 sobre 100 não aparece na questão, nos itens. Então a gente tem que simplificar. E o máximo que dá para simplificar é dividir em cima e embaixo por 20. E a gente vai ter 1/5 como resposta. Então a alternativa correta, item C. Então pessoal, vamos responder agora a segunda questão. A segunda questão diz assim: qual a altura da atleta Fabiana Miuri em centímetros? Veja pessoal, que o texto ele traz assim, essas informações importantes. Uma dica que eu dou, quando as questões de matemática têm um texto base que você vai se orientar, é importante que você sublinhe informações que possam ser importantes. É uma forma de ganhar tempo
não só aqui nas questões do ensino fundamental, pessoal, mas também uma prática que vocês podem levar para o ensino médio, que vai ser muito importante. Perceba que não é só a matemática que vai estar presente aqui na matemática, mas o português também vai ser muito importante. Essa questão de disciplinas onde você usa conhecimento de outras é muito frequente, certo? Não devemos menosprezar o português só porque gostamos mais de matemática e vice-versa. Nas outras matérias, como geografia e história, a gente utiliza bastante a matemática. E sem falar nas ciências, né? Então agora a gente vai resolver essa segunda questão, tá certo? Agora vamos resolver a segunda questão, tá certo? Para quem já deixou no texto sublinhado ou já viu essas informações, voltou lá no texto para verificar, viu que a altura da atleta é 1,72 metros, certo? Isso está em metros. Então a gente precisa modificar esse 1,72 para centímetros. Nota que já foi uma informação que eu falei lá no começo. Se a gente quer transformar de metros para centímetros, a gente vai multiplicar por 100. Ah, professor, mas lá estava multiplicando por 10. Mas nota que 10 vezes 10 é 100. Então a gente pulou aí um decímetro, né? Então a gente vai multiplicar por 100. Multiplicando por 100, nota que a vírgula é como se ela caminhasse para a direita duas casas decimais por conta desses dois zeros, pessoal. É uma forma de atalho que você já percebe isso fácil. Então a gente tem 172 centímetros, tá certo? Resposta correta, o item C. Agora vamos para a terceira questão. A questão diz o seguinte: se 20 centímetros é igual a 20 centésimos de um metro, quantos milímetros do metro ele representa, sabendo que 1 centímetro corresponde a 10 milímetros? Pessoal, essas informações são bem importantes, tá certo? Você precisa estar com esses conceitos, apesar de parecer muito simples para alguns, mas eles precisam estar na ponta da língua para que no futuro você não se perca com relação a essas mudanças de medidas, tá certo? Veja que a questão ela já deu uma dica. 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Então, quanto seria esses 20 centímetros? Quanto eles corresponderiam? Então, vamos lá para a resolução. Então, pessoal, como a questão já nos deu aquela dica, veja que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, quanto seria 20 centímetros? Nota que o milímetro ele é 10 vezes maior do que a sua medida em centímetro. Então fica simples. É só multiplicarmos 20 vezes 10, ou seja, 10 vezes o tamanho de centímetros. Fica bem simples você usar esse raciocínio. Então a gente tem 200 milímetros, tá certo? Quarta questão, pessoal, a última, finalizando, é sobre esse texto. Na verdade, ela não traz nenhuma informação, não traz nenhuma informação do texto, mas ela vai trabalhar com os conceitos que nós vimos nas outras questões. Ela diz o seguinte: as medidas 1,72 metros, 0,20 metros e 4,80 metros em centímetros são, respectivamente. Vamos agora para a resolução. Pessoal, a questão nos forneceu informações. É importante sermos organizados com relação a essas informações. Então, ela nos deu esses seguintes valores. Como nas primeiras questões, inclusive nós utilizamos essa mudança de medida no número 1,72 metros, vai ser importante nós entendermos o conceito para respondermos isso. Nota que é importante. Se eu já sei quanto é 1,72 metros em centímetros, eu já posso eliminar alguns itens. É importante a gente ter esse ponto de observação para respondermos possíveis questões, tá certo? Então vamos lá. Como na questão anterior, em questões anteriores, nós vamos utilizar os três números. Nós já sabemos que para transformar metros em centímetros,
nós multiplicamos por 100. Então, desculpa o erro na digitação aí, mas multiplicando por 100, cada número a gente vai ter, ó, é como se essa vírgula andasse 2 casas para a direita na multiplicação. Então a gente vai ter respectivamente 172 centímetros, 20 centímetros, 480 centímetros. Lembrando, em 1 metro eu tenho 100 centímetros. Então fica fácil usar usando esse raciocínio, tá certo? Então, pessoal, nós passamos agora para a quinta questão e já temos outro texto falando sobre os maiores prédios do mundo. Neles nós temos o Burj Khalifa. Então, é importante você ler o texto porque nele vai conter informações para você responder todas as questões. Então, a quinta questão diz assim: qual é a diferença entre a altura do prédio Burj Dubai e o Taipei 101? Então, pessoal, nota que a questão não deu as informações, a altura dos prédios. Então, com certeza estão lá no texto. Então, vamos para a resolução. Veja, pessoal, que a gente tem esses dois prédios, certo? Burj Khalifa, também conhecido como Burj Dubai, e o Taipei. Aqui, o texto nos diz que o Burj tem cerca de 828 metros, enquanto o Taipei tem 508. Se eu quero saber qual a diferença de altura, é só fazer a diferença, a subtração entre esses dois números, que é bem simples, pessoal. A subtração vai dar igual a 320. Nota, pessoal, que apesar das questões, por mais simples que elas pareçam, elas precisam de atenção, até na hora de marcar no gabarito. Não percam as questões que você tem certeza que já acertou. Sexta questão, pessoal. Mais uma vez, tenham cuidado. Questões fáceis, questões que aparentemente são fáceis, são as que você acerta, mas às vezes por falta de atenção você acaba perdendo. Essa sexta, qual é a representação numérica de 28.000? Veja, pessoal, a gente tem que lembrar que esse 1000 ele vai representar 3 zeros, digamos assim. Você tem que lembrar das casas decimais, tá certo? Então 1000 ele tem 3 zeros aqui, certo? Então o item que tem 3 zeros posteriormente, lógico que aqui a gente pode se atrapalhar entre o item B e o item D, mas veja que o correto é o item D. Você pode também deduzir que você vai multiplicar isso aqui por 1000. Multiplicando por 1000, aparece 3 zeros. Então, a alternativa correta, item D. Então, pessoal, passando para a sétima questão, veja que ela já traz uma frase do texto destacada. Ele tem 828 metros e 160 andares. Considerando que todos os andares tenham a mesma altura, qual é a altura de cada andar? Pessoal, nota as informações que o texto nos traz, que a questão nos traz. Ele diz que, considerando que todos têm o mesmo andar, tem a mesma altura cada andar. Então a gente só precisa, bem simples, fazer uma divisão desses 828 metros por cada andar, ou seja, por 160 andares que nós vamos ter. Vamos para a resolução. Vamos para a resolução agora. Então, nós sabemos que nós temos 828 metros. Vamos dividir para cada andar, ou seja, para 160 andares. Essa divisão é bem simples, certo? Ah, professor, eu não acho tão simples. Uma dica. Pessoal, criem, estudem, de certa forma, a tabuada. Nota que eu vou dividir por 160. Então, eu mesmo posso criar a tabuada do 160. Isso faz com que eu também me aproprie das propriedades de multiplicação. Fazendo multiplicação, a gente também vai aprendendo. E nota o seguinte, cada vez que eu vou fazendo a tabuada, a multiplicação, nota que vai aumentando de 160 em 160. Ou seja, se eu quero a tabuada de 100, vai aumentar de 100 em 100, de 1000, de 500, de 320.
vai aumentar a quantidade da tabuada que você quer. Então, aí, ó, tá aqui a tabuada, 160, bem simples. Foi onde eu posso me orientar, tá certo? É uma dica que eu lhe dou. Claro que se você não tiver muito tempo, você tem que começar a treinar isso aí mentalmente, certo? Ah, o primeiro é o eu quero multiplicar por um número que vai gerar um número perto do 800, nesse caso na casa do 160, né? Na tabuada do 160. Então veja que o 5, se eu multiplicar por 6, já ia passar. Então a gente pode estar se orientando, pessoal. Criem suas tabuadas. Nada melhor do que você criar, do que você ir lá comprar, certo? Você cria, você vai treinando a multiplicação e vai aprendendo muito mais, tá certo? Uma dica que eu dou. Oitava questão, pessoal. Quantos painéis de vidro tem cada andar, considerando uma divisão igualitária? Você pode estar se perguntando, professor, mas cadê os painéis? Cadê a quantidade para me dividir? Né? Tá lá no texto, tá certo? Então você tem que anotar essas informações que você acha importantes, certo? Principalmente falando de matemática, pessoal. Sublinhe alguns números que aparecerem, tá certo? Então agora vamos para a resolução. O texto nos diz que existe 28 mil painéis. E a gente vai dividir igualmente para cada andar, ou seja, 160 andares. Veja que a tabuada do 160 vai ser muito importante aqui. Então a gente tem 28 mil painéis dividido em 160 andares. Ah, professor, posso cortar um zero com outro zero? E a minha tabuada não vai servir mais? Pessoal, a gente está simplificando essa divisão. Então a tabuada a gente pode também simplificar ela. Em vez da tabuada do 160, a gente vai ter agora a tabuada do 16. A gente vai tirar só uma casa decimal, um zero no final. Vai ser simples também. Então, essa divisão vai ser igual a 175 painéis para cada andar, certo? Bem simples. Então, pessoal, vamos lá agora para a nona questão. Questão bem parecida com a sétima, só que agora a gente está falando de quilômetros. Ah, professor, não consigo lembrar quanto é que equivale 1 quilômetro. Os youtubers, geralmente eles falam, a gente conseguiu atingir 1K, 2K. Então, por que esse K? Esse K representa 1000, certo? Mil inscritos, é 1K. Então, por isso que a gente chama de quilômetros. Professor, mas tem o quê? Mas nota que quando a gente vai colocar, né, na abreviação ali, a gente usa o km. Então é quilômetros, tá certo? Esse quilo representa 1000. Isso vale também por quilograma, certo? Mas aí já é outra unidade que depois a gente vai falar sobre ela. Então, a nona questão diz assim: o brilho pode ser visto a 95 quilômetros. Quantos metros essa distância corresponde? Nota que esse quilômetro a gente tem agora 1000 metros. Muito novamente multiplicando por 1000. Só que com a linguagem um pouco diferente, certo? Então a gente já sabe que multiplicando vai aparecendo 3 zeros. Então os itens bem parecidos. Atenção aqui na hora de marcar, tá certo, pessoal? Principalmente quando você tem um gabarito. É muito importante quando você vai passar, para não perder esse tipo de questão. Então o item correto é o item C, certo? E para a gente finalizar, já vamos direto aqui para a décima questão, que diz assim: um motorista avistou o Bus Dubai a exatamente 95 quilômetros e depois de 2 horas ele estava em frente à entrada principal do prédio. Qual é a velocidade média desse motorista, levando em consideração que ele não parou em nenhum instante? Pessoal, aqui entra a física, né? Essas matérias se interdisciplinando, né? Então, se interagindo. Nota que a medida aqui, ó, já dá uma espécie de spoiler, né? Quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Lembrando, que se tivesse em minutos, professor, eu teria que transformar isso aqui em horas, já que eu estou falando de quilômetros por hora. É a medida da velocidade que nós mais usamos, tá certo?
Então vamos lá agora para a resolução. A questão diz que a distância era de 95 quilômetros. E nós temos o tempo de 2 horas. Nota que todos eles estão em quilômetros por hora e tem uma barra ali representando uma divisão, pessoal. Então, instintivamente, você consegue responder isso aqui utilizando 95 dividido por 2. Isso vai ser a nossa velocidade média, que é 47,5. Finalizando aqui a nossa correção.